É momento de reflexão. Adorado e louvado seja o Senhor para sempre. A nossa reflexão de hoje terá como tema: a igreja não passará pela grande tribulação. Somente os infiéis, somente os incrédulos passarão pela grande tribulação. Louvado seja Deus. Nós vimos hoje os adventistas e outros pregadores da mensagem da prosperidade que pregam que a igreja passará pela grande tribulação. Isso é mentira de Satanás. A Bíblia nos dá base que a igreja não passará pela grande tribulação. Qualquer interpretação contrária a isso não é verdade. É uma mentira. É o engano de Satanás. Você que é a igreja de Jesus Cristo, preste atenção na Bíblia, estude a Bíblia, porque há muitos satanistas no meio da igreja querendo confundir a mente da igreja. Essas pessoas que pregam que a igreja passará pela grande tribulação, ou eles estão em pecados, ou eles são incrédulos, ou eles são enviados de Satanás para confundir a mente da igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela não passará pela grande tribulação. Quem garante isso é a palavra de Deus, não sou eu. Eu apenas vou citar a palavra de Deus para que você entenda que a igreja não passará pela grande tribulação. Nessa mensagem, quero fazer citação de muitos textos da Bíblia para que você entenda que a igreja não passará pela grande tribulação. Todos que pregam que a igreja passará pela grande tribulação, eles desprezam as alianças, eles desprezam as dispensações, eles desprezam as eras da igreja. Eles desprezam a boda do Cordeiro, porque a boda do Cordeiro é o momento de coroação da igreja, para que a igreja se prepare para vir julgar as nações com Cristo. Louvado seja Deus. Então eles desprezam. Para a pessoa pregar que a igreja passa pela grande tribulação, eles têm que desconsiderar as alianças, têm que desconsiderar as dispensações e têm que desconsiderar as eras da igreja. Nós estamos vivendo na última era da igreja. Estamos vivendo na última dispensação da igreja, a dispensação da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Louvado seja Deus. Então ele tem que desprezar as dispensações, tem que desprezar as alianças, tem que desprezar as eras da igreja. São sete alianças, são 7 dispensações e são 7 eras da igreja. A pessoa que prega que a igreja passará pela grande tribulação, ele está desprezando tudo isso, ele está desconsiderando tudo isso, ele está deixando de crer em tudo isso. Olha, nós vivemos no tempo da graça, a porta da graça vai fechar e a igreja vai subir para então vir o momento de tribulação na terra. Quando a igreja subir, fechou a porta da graça, cessou a porta da graça, Deus lacrou a porta da graça, porque a igreja não estará mais aqui, nem o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então queremos citar alguns textos da palavra de Deus, primeiro citando, louvado seja Deus, Mateus 21:31, diz assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o segundo. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Quem são os publicanos e as meretrizes? São os gentios que se arrependeram e aceitaram a mensagem de João Batista e foram ao batismo de João Batista. Se arrependeram e aceitaram a mensagem do Evangelho e eram batizados por João Batista para o perdão de pecados. Jesus disse, as meretrizes e os publicanos se arrependeram. Mesmo assim, vós vendo isso, não se arrependeram, não deram crédito para crer na mensagem. Louvado seja Deus. Ali Jesus estava discutindo com os fariseus, com os judeus, com os religiosos. Você vê esse texto lá em Mateus 21. Então, um pai tinha 2 filhos e mandou trabalhar na sua vinha. E então, o primeiro disse que ia, mas não foi. E o segundo também, o primeiro disse que ia, mas não foi. O segundo disse que não ia, mas se arrependeu e foi. O primeiro filho são os judeus, o segundo são os gentios. Louvado seja Deus.
Então os gentios foram pregar o evangelho, a igreja foi formada e foi pregar o evangelho. Os judeus era para ser um reino, são o primeiro filho, era para ser um reino de sacerdotes, mas eles se enclasuraram em sua nação e não saíram para pregar o evangelho. Eles eram para ser um reino de sacerdote e pregar a palavra de Deus no mundo inteiro, mas não fizeram isso. Então Jesus criou a igreja, fundou a igreja para pregar o evangelho em toda a terra. Então os publicanos e as meretrizes que formaram a igreja de Jesus, eles entram adiante dos judeus no reino de Deus, porque os judeus ficarão na grande tribulação para sofrer ali, para ser castigado pela sua incredulidade e venha ao reconhecimento de Cristo e aceite a Cristo, para que então seja salvo um terço de Israel remanescente. Um terço de Israel será salvo na grande tribulação, mais 2/3 morrerão, porque eles passarão por todas as provas aqui na grande tribulação. Porque as 70 semanas de tribulação são para os judeus, não são para a igreja de Jesus. Não é para você, igreja fiel de Jesus. As 70 semanas são para os judeus. E as 70 semanas de tribulação já começou. As 70 semanas de Daniel, que são 70 semanas de anos, que são 490 anos, já começou. Começou lá com o decreto de Ciro. 49 anos para reconstruir a cidade e os muros. 62 semanas, 49 anos, 7 semanas, 62 semanas para até o Cristo. Depois das 49, conta-se mais 62 semanas até o Cristo, quando o Cristo entrou em Jerusalém, no dia que foi aclamado como rei, bendito o rei que vem em nome do Senhor, que hoje é o domingo de Ramos. Então, mais 62 semanas, que dão 434 anos, mais 49 anos, que dão 483 anos. Então, já passou duas fases das 70 semanas de Daniel. Aí abriu-se um parente para a igreja foi formada, abriu-se um parente, então parou a contagem das 70 semanas e tem a última semana para ser contada quando a igreja for arrebatada. Louvado seja Deus. Então tá aí Daniel 9, 24 e Daniel 9, 24 e Daniel 9, 27. Louvado seja Deus. O 27 diz assim, Daniel 9, 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, qualquer tratado ou qualquer acordo entre as nações árabes e Roma, o papado, com Israel, que não inclua a reconstrução do templo no Monte Moriá, que é lá onde está a mesquita de Omar, no Monte Moriá, não é um acordo do anticristo. Qualquer tratado que não inclua a reconstrução do templo lá no Monte Moriá, que é onde está a mesquita de Omar, a mesquita lá dos árabes, a mesquita lá dos islâmicos, do islamismo, lá na mesquita, no Monte Moriá. Qualquer tratado ou acordo que não inclua a reconstrução do templo não é o tratado do anticristo, porque o tratado do anticristo será de uma semana, de anos, de 7 anos, a última semana de Daniel. Israel passará por a grande tribulação, ficará aqui na grande tribulação, porque Deus hoje trata com a igreja, mas quando a igreja for arrebatada, vai ter uma semana para Deus tratar com Israel pela sua incredulidade. Louvado seja Deus. Pela sua incredulidade, Deus vai tratar com Israel na última semana, que é a grande tribulação. A tribulação já começou para Israel. Israel foi perseguido, foi disperso, acabou-se a nação de Israel com todas as perseguições. Israel foi invadido diversas vezes. A cidade de Jerusalém foi destruída dezenas de vezes. E então agora Israel foi reajuntado, voltado para sua
terra. O movimento sionista, Israel nasceu em 15 de maio de 1948, então Israel está na sua terra. Israel está se preparando para passar pela grande tribulação, porque eles não creem em Cristo. Louvado seja Deus. A grande tribulação não é para a igreja, é para os incrédulos. Israel é incrédulo, não crê em Cristo, então vai passar pela grande tribulação. Louvado seja Deus. Então fique atento, qualquer tratado que não inclua a reconstrução do templo não é o tratado do anticristo, porque o tratado do anticristo será de 7 anos, de uma semana de anos. Porque isso se dará logo após o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Pode ser firmado uns tratados aí, a construção do templo eu creio que será na última semana de Daniel, na grande tribulação. Louvado seja Deus. Então qualquer pessoa que prega que a igreja ficará aqui na grande tribulação, ele não crê nas alianças, não crê nas dispensações e não crê nas 7 eras da igreja, não crê nas 7 alianças, não crê nas 7 dispensações e não crê nas eras da igreja, das 7 eras da igreja. Nós estamos na última aliança, louvado seja Deus, estamos na última dispensação, a dispensação da graça. Estamos na última era, a era de Laodiceia. Louvado seja Deus. Eis que estou às portas. Louvado seja Deus. Então, quando a igreja for tirada, então iniciará a grande tribulação. Fecha a porta da graça e entra a grande tribulação. Efésios 2:8, pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Estamos na dispensação da graça. Efésios 3:2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi dada. Efésios 3:2, a dispensação da graça. Se é que tendes ouvido da dispensação da graça, que para convosco foi dada, a dispensação da graça foi dada para a igreja. Estamos no período, Deus abriu um parênteses entre as 69 semanas, os últimos 483 anos e a última semana, a 69 semana e a 70 semana. Entre a número 69 e a número 70, Deus abriu um parênteses para a igreja que se chama dispensação da graça. Louvado seja Deus. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. Louvado seja Deus. Lucas 17:26. Comiam, Lucas 17:27, diz assim, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Assim será na vinda do Senhor Jesus, vai ser uma coisa rápida. Louvado seja Deus. Noé estava construindo a arca, construindo e pregando. A igreja está pregando a palavra de Deus, que Jesus é o Salvador. Noé estava construindo a arca. Quando Deus deu a ordem, lá em Gênesis 7:1, Deus deu a ordem. Depois disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:8. Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Tudo Deus deu ordem para que entrasse na arca. Gênesis 7:1, Gênesis 7:1 e Gênesis 7:8, 9 e 10. Diz assim, e entraram de 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Louvado seja Deus. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Olha, Noé entrou na arca, ficou 7 dias na arca. Depois de 7 dias foi que as águas do dilúvio vieram. Assim também será no arrebatamento. A igreja entrará no céu, a arca de Deus por Cristo entrará no céu, ficará 7 dias guardada lá com Deus, se preparando, recebendo os galardões, a boda do Cordeiro, enquanto aqui está acontecendo a grande tribulação. A igreja está se preparando
nesse período de 7 anos, lá com o Senhor, recebendo os galardões. Louvado seja Deus pelo seu trabalho. A salvação é pela graça, mas os galardões é pelo trabalho que fez para o Senhor. Então a igreja estará recebendo os galardões na boda do Cordeiro, na festa nupcial da igreja, e enquanto a igreja está na festa nupcial, lá com Deus, lá com Cristo, então aqui a terra está na grande tribulação, porque a igreja subiu, fechou a porta da graça, começou a grande tribulação e a igreja vai para a boda se preparar. Louvado seja Deus, se preparar para depois descer juntamente com Cristo. Louvado seja Deus. Lucas 17, 28. Porque também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim também será no dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Louvado seja Deus. No dia que o Filho do Homem se manifestar para a igreja, porque ele virá como ladrão, no dia que ele se manifestar para arrebatar a igreja, Jesus tirará a igreja e então vai começar a grande tribulação aqui na terra para os judeus e para os incrédulos, judeus e para os incrédulos gentios. Vai começar a grande tribulação aqui, a última semana de Daniel. Louvado seja Deus. Porque são 70 semanas, 490 anos. Cada dia é um ano. É contado uma semana de ano, uma semana considerado 7 dias, 7 anos. Louvado seja Deus. Então a última semana será cumprida depois que a igreja for arrebatada. O arrebatamento é somente para os que estão esperando e vigiando. Essas pessoas que não pregam o arrebatamento, eles não estão esperando Jesus, eles vão ficar aqui na terra mesmo. Essas pessoas que não creem no arrebatamento, eles vão ficar aqui mesmo, vão passar pela grande tribulação. Mas a igreja do Senhor Jesus não passará. Louvado seja Deus. A igreja do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação, porque Jesus virá para os que estão esperando. Louvado seja Deus. Mateus 24, 42 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42 até o 51 diz assim, continuando aqui o 43, sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Olha, nós não sabemos a que dia e que hora Jesus virá. Nós devemos estar atentos, estarmos esperando, porque ele virá como ladrão. Virá rapidamente, repentinamente. Jesus virá para a igreja como ladrão, repentinamente. Devemos estar vigiando e esperando, porque vai ser no momento que você não vai estar esperando. Vai ser no momento que você vai estar despercebido. Continuando a leitura. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Numa hora em que não penseis, você, igreja de Jesus, tem que estar atento, porque é uma hora que você não está esperando, uma hora que você não está pensando que Jesus vai vir e ele vai vir. Louvado seja Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo assim. Louvado seja Deus. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera e numa hora em que não sabe, e cortá-lo-á e dá-lo-á a sua porção com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Louvado seja Deus.
e lhe dará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a igreja tem que estar esperando. Jesus virá para os que estão vigiando, Jesus virá numa hora em que não sabeis, Jesus virá como ladrão repentino, Jesus virá no tempo em que você não sabe. Então, por isso, Jesus virá como ladrão, a hora em que não penseis, a hora que você não sabe. Por isso devemos vigiar. Essas pessoas que pregam que Jesus, o arrebatamento Jesus não vai acontecer arrebatamento, ou que vai acontecer arrebatamento depois da grande tribulação, não são enviados por Deus. Eles são enviados pelo diabo, porque eles não crê na palavra de Deus, não crê no que Jesus falou, que devemos estar atentos esperando, e não manda a igreja vigiar, porque Jesus pode vir em um momento que você não está esperando. Então eles estão fazendo o trabalho do diabo para confundir as pessoas. Cuidado, leia a Bíblia. Louvado seja Deus. Porque Jesus virá como ladrão, porque será no momento, louvado seja Deus, porque está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O consolo da igreja hoje é o arrebatamento, que esse mundo está de cabeça para baixo, o mundo está uma balbúrdia, o mundo está perdido, o mundo está sem saída, as nações estão agitadas, o povo está agitado esperando um libertador, mas virá nesse tempo que estamos vivendo, depois do arrebatamento, virá o anticristo para governar essa terra por 7 anos. Mas como se dará o arrebatamento? Será no momento, num abrir e fechar de olho, em 7 milésimos de segundo. E olha, no arrebatamento, a igreja é que sobe para encontrar com o Senhor na atmosfera, nas nuvens, no ar. E na vinda do Senhor para implantar o milênio, Jesus é que desce lá no Monte das Oliveiras. Jesus é que desce lá e o Monte das Oliveiras será partido em 2. Louvado seja Deus, adorado seja o Senhor. No arrebatamento da igreja, a igreja sobe e encontra com o Senhor nos ares, é diferente, e é no momento, e é num piscar de olhos, em 7 milésimos de segundo. E na vinda do Senhor para implantar o milênio, Jesus vai vir com a igreja. No momento do arrebatamento, Jesus virá com os anjos, com os santos anjos, para arrebatar a sua igreja. Mas e a igreja vai subir e vai encontrar com o Senhor nos ares, é diferente. E no momento que Jesus desce, que todo olho verá, ele vai pôr os seus pés no Monte das Oliveiras. São duas fases totalmente diferentes. O arrebatamento da igreja, a igreja sobe e encontra com o Senhor nos ares. No momento do julgamento das nações, que Jesus virá e todo olho verá, ele virá com a igreja, os exércitos do céu, vestido de linho branco. A roupa que foi dada para a igreja é linho branco, que é a justiça dos santos. Louvado seja Deus, linho branco. Virá um exército, todos em cavalos brancos, vestido com linho branco. E nesse momento, Jesus virá diferente, não virá com linho branco. Jesus virá vestido de roupa salpicada de sangue. Louvado seja Deus. São duas fases totalmente diferentes, são 2 períodos totalmente diferentes. O arrebatamento da igreja, a igreja sobe num piscar de olhos para aqueles que estão esperando e vigiando. Mas no momento que Jesus virá, que todo olho verá, vai ser o momento que Jesus pisará no Monte das Oliveiras e o monte se fenderá. Zacarias, você vai ver lá em Zacarias capítulo 14, o momento que Jesus desce no Monte das Oliveiras. Louvado seja Deus.
Zacarias, louvado seja Deus, Zacarias capítulo 14, louvado seja o Senhor dos Exércitos. Mas no arrebatamento a igreja sobe e encontra com o Senhor. No momento de implantar o milênio, Jesus vem para livrar Israel da grande tribulação, porque 2/3 de Israel morre na grande tribulação e ficará 1/3, e esse remanescente é que serão salvos. Todo Israel será salvo. Como? Será salvo somente os que estiverem vivos. Louvado seja Deus. Louvado e adorado seja o Senhor. Então, no arrebatamento será no momento, no abrir e fechar de olho. Está lá em 1 Coríntios 15, 51. E no momento de julgar as nações e de implantar o milênio, Jesus desce no Monte das Oliveiras e todo olho verá. No arrebatamento, só quem vai ver vai ser a igreja, que vai ser arrebatada no momento. Mas no momento de implantação do milênio, todo olho verá. Vai ser um momento histórico que a televisão vai estar filmando. E todo olho verá no momento que Jesus vai implantar o milênio nessa terra. Louvado seja Deus. No arrebatamento, somente a igreja vai ver, que vai ser para os que estão esperando, para os que estão vigiando, para os que estão em alerta. Louvado seja Deus. Queremos ler aqui Apocalipse 3:10, diz assim: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Jesus vai guardar a sua igreja no arrebatamento. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas a boda do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras de justiça dos santos. O exército montado em cavalo branco, que é a igreja do Senhor Jesus, depois de 7 anos na boda do Cordeiro e 7 anos de tribulação aqui, então Jesus desce com a igreja para implantar o milênio. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Louvado seja Deus. Então, nesse momento que a igreja é vestida de linho fino, no momento lá do coroamento da igreja, na boda do Cordeiro, que são a justiça dos santos, a igreja será vestida de linho fino, então descerá no final da grande tribulação com o Senhor Jesus. E Jesus virá com outra veste, com a veste vermelha, salpicada de sangue, com a espada na sua mão. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 5:10, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Não é um tribunal de julgamento de salvação, é um tribunal de julgamento de obras. Para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. 1 Coríntios 3:8 diz assim, ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Um é o que planta e outro é o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então lá na boda do Cordeiro, a igreja vai receber o seu galardão segundo o seu trabalho. Louvado seja Deus. João 4:35. Não dizeis vós ainda que há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Jesus comparou o arrebatamento, a colheita de alma,
com a colheita em Israel. Jesus comparou a colheita de Israel com o arrebatamento, com a colheita de almas. Os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Continuando, eu li João 4,35, João 4,36, continuando a leitura. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Então, Jesus comparou a colheita de almas com a colheita em Israel, com a colheita dos frutos em Israel. Primeiro as primícias, depois a colheita grande e depois os rabiscos e caídos na grande tribulação ou a última semana de Daniel. A colheita em Israel era assim: primeiro era colhido os frutos que amadurecia primeiro era colhido os frutos e era levado as primícias para o templo do Senhor. Essa primeira colheita, essa primeira primícia, quando Jesus morreu lá em Mateus 27, 52 e 53, Jesus já ressuscitou um punhado de salvos, um grupo de salvos e apresentou ao Pai as primícias. Mateus 27, 52 e 53. As primícias já foram ressuscitadas e levadas à presença do Pai. A grande colheita, que é a colheita do fazendeiro, que é a colheita, nesse caso podemos considerar o fazendeiro Jesus, a grande colheita será no arrebatamento, que vai ressuscitar todos os salvos que morreram desde Adão até nós, até o dia do arrebatamento, vai ressuscitar todos os salvos e será arrebatado a igreja viva, que será transformado no abrir e fechar de olho, no momento, em 7 milésimos de segundo, e será arrebatado, e todos encontraremos com o Senhor nos ares. A igreja sobe, louvado seja Deus. E depois os rabiscos, os caídos, na grande tribulação, na última semana de Daniel 9:27, a última semana. Então, a colheita é em 3 fases. As primícias já foram arrebatadas, já foram levadas para Deus. Na verdade, a primeira ressurreição já começou e ela é em 3 fases. As primícias, o arrebatamento grande, quando Jesus vir para arrebatar a igreja, e os caídos que serão mortos e serão arrebatados em seguida. Louvado seja Deus. Irão para a presença de Deus os que morreram, os que morrerem na grande tribulação por amor a Jesus, que vai dar a sua vida em testemunho de Jesus, vai dar a sua vida, não vai aceitar o sinal da besta, nem o governo do anticristo, e vai morrer para receber a salvação. A salvação no momento da grande tribulação só vai ser salvos aqueles que morrerem pela causa do Senhor. Louvado seja Deus. Levítico, você vai ver lá as colheitas de Israel em Levítico 19:9, como era colhido em Israel. Êxodo 34:26, as primícias. Louvado seja Deus. Então você vai ver lá como era colhido em Israel, as colheitas. Então, do mesmo jeito, já aconteceu as primícias, vai acontecer o arrebatamento e vai acontecer o arrebatamento dos caídos na grande tribulação. Louvado seja Deus. Apocalipse 16:15. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e a grande Babilônia se lembrou Deus, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Nós não somos filhos da ira, a igreja não é filho da ira. O cálice da indignação da ira do Senhor vai ser no momento em que ele vai implantar o milênio e vai então libertar Israel do grande cerco do anticristo que está sobre Israel, sobre o bombardeio ferrenho, porque eles querem destruir Israel. Na grande tribulação vai haver aí então a terceira guerra mundial. E vi o céu aberto,
E eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, um manto vermelho, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Jesus Cristo, nesse momento, virá com a igreja, com o exército, todos montados em cavalo branco, vestido de linho fino. Mas Jesus virá com um manto salpicado de sangue, uma veste vermelha. Louvado seja Deus. E seguia-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino. Eu estou lendo Apocalipse 19, 11 a seguir. Vestido de linho fino, louvado seja Deus, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus virá então com exércitos do céu. Quem é este exército do céu? É a igreja que foi vestida de linho fino. Linho fino é a justiça dos santos. Branco e puro. Todos um grande exército, toda a igreja vem com o Senhor Jesus. Os santos anjos e toda a igreja vem com o Senhor Jesus para implantar o milênio e para pisar o lagar do furo e da ira do Deus Todo-Poderoso, do furor do Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo pisará o lagar. Quem pisará o lagar? Jesus Cristo. Na terceira guerra mundial, Jesus virá para socorrer Israel e para implantar o milênio. E Jesus virá com um manto salpicado de sangue, um manto vermelho. E a igreja virá com vestes de linho fino, vestido branco e puro. O vestido da igreja será branco e puro, linho fino, que é a justiça dos santos. Então são dois eventos diferentes. Nesse momento, Jesus pisa no Monte das Oliveiras. Louvado seja Deus. Mas no momento do arrebatamento, a igreja vai subir e encontrar com o Senhor. São duas fases totalmente diferentes. Louvado seja Deus. Zacarias 14:4 diz: E naquele dia estarão os pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Louvado seja Deus. Então os pés do Senhor Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras vai se fender em duas partes. Louvado seja Deus. E vai abrir um vale muito grande. E naquele momento é que Deus vai julgar as nações. Vai ter nação que não entrará ninguém no reino de Deus. Não entrará ninguém no reino de Deus aqui na terra. Porque Jesus vai vir para implantar o milênio, o reino de Jesus aqui na terra. Ou o milênio será de 1000 anos literais. O governo de Jesus sobre os homens na terra por 1000 anos. Vai ter nação que não entrará ninguém, mas vai ter alguns que vai escapar. Não sei como, Deus é que sabe. Louvado seja Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para os que caíram, para os que não creram, a severidade de Deus. Para os incrédulos, a severidade de Deus. Mas para contigo a benignidade, para contigo, igreja do Senhor, que crê na palavra de Deus e que está esperando o Senhor Jesus, a bondade de Deus está sobre ti. De outra maneira também tu serás cortado. Se tu não creres na palavra de Deus, tu serás cortado. Louvado seja o Senhor. Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Os outros, todos os que estão caídos, que não crêem na palavra de Deus, são filhos da ira, mas a igreja que antes era filho da ira, mas agora crê no Senhor Jesus. Jesus vai te livrar da grande tribulação e vai te levar para a boda do Cordeiro, para a festa nupcial. Louvado seja Deus, porque para nós a bondade e para os outros que caíram a severidade. A ira de Deus é para os ímpios, não é para a igreja. Louvado seja Deus. Judas 14 diz assim: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios. Os ímpios serão condenados, os incrédulos, os infiéis serão condenados por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Os ímpios pecadores dizem muitas palavras blasfemas contra o Senhor. E naquele dia o Senhor vai julgar os ímpios pecadores e vai despejar juízo sobre as nações, porque repartiram a terra do Senhor. A terra de Israel é do Senhor, é minha herança. A terra é minha, não poderá ser vendida perpetuamente, porque a terra é minha, a terra é do Senhor. São 196 nações que fazem parte do Conselho da ONU e todas as convenções da ONU contra Israel para repartir a terra de Israel. Israel tem apenas 13% da sua terra hoje. A terra que Deus demarcou para Israel, Israel só tem 13%. Deus vai julgar todas essas nações, porque repartiram a minha terra e por todas as suas palavras ímpias que disseram contra o Senhor, contra o Criador. Jesus virá em duas fases, uma para a igreja e outra para os ímpios, para implantar o milênio. No momento que ele vir para os ímpios, que todo olho verá, é o momento de julgamento das nações. Só vai escapar 1/3 de Israel e algumas pessoas que o Senhor chamar. Que Deus nos ampare e nos ajude para compreender a mensagem do Evangelho. Seja uma pessoa que possa pregar o Evangelho também, enviando essa mensagem, copiando, enviando, fazendo share, dando o seu ok, dando o seu like, louvado seja Deus, dando o seu gostei, e envie essa mensagem para todos, em nome de Jesus. Seja mensageiro de Deus, envie essa mensagem, porque essa mensagem precisa despertar a igreja de Jesus Cristo, que está dormindo. Que Deus nos ampare. Amém.